Acabou o negócio aí. Tá esquentando. Tá esquentando. Olá, amigo internauta, estamos de volta. Professor Ademar Ramos, Carlos Torres e Alfredo João. Continuando o assunto que foi comentado no último momento nosso aqui, que foi sobre profecias. Bom, a gente tem uma pergunta sobre profecia para o Ademar, né, Carlos? O que a gente vai poder perguntar para ele? Eu quero que você explique, Ademar, mais sobre o Apocalipse de João, que é o último livro bíblico, né? E ali tem muitas revelações, a própria palavra Apocalipse significa revelação, né? E depois falamos sobre Apocalipse, né, Ademar? Bom, Apocalipse, como você colocou, pode né, cara? desmistificar um pouco isso. Apocalipse, ele é um livro de leitura obrigatório. O próprio Jesus, como Cordeiro de Deus, ele pediu que 100% lessem, todos lessem o Apocalipse. Né? É o único livro católico não, cristão, mas que não é usado pelo catolicismo, o padre não lê, não ensina a ler, os evangélicos têm medo de ler. Não, é o contrário, ele tem que ser lido, porque ele dá as revelações. Ele diz exatamente o que ele dá de prêmio, o que ele dá de castigo. Eu vou dar uma dica para você: se você ler qualquer profecia que só fala coisa ruim, cai fora que é fria, é mentira. Por quê? Porque nós estamos no mundo polar, tem o bem e tem o mal. Tudo tem que ser Eu posso ter muita coisa ruim, mas tenho que ter coisa boa. Eu posso ter coisa boa, mas tenho que ter coisa ruim, porque faz parte do contexto da evolução. Então o Apocalipse, ele tem profecias de excelência. Mas ele é muito fantástico, ele é muito... E tem profecias de castigos terríveis. Né? Então ele dá prêmio e dá castigos. Né? Só que é um livro muito complicado de leitura. Margem para interpretar, né? Por quê? Porque a pessoa primeiro lê com medo. Segundo, não pode mexer em nada. Não pode mexer. Você pode mexer, pode estudar, né? Não tem problema nenhum. Para fins de estudo, você estuda, né? Não tem problema nenhum. E é um livro que João obrigatoriamente teve que entregar, não é isso, ao cristianismo. Certo? Ele escreveu. E Jesus, nessa época, estava vivo. Ele estava morto. João foi para a ilha de Patmos. Porque João, ele estava em desterro na ilha de Patmos. Lá na Grécia. E num sábado de manhã, a igreja fala domingo, mas foi no sétimo dia, né, que é sábado, ele foi arrebatado aos céus, e lá então ele teve a revelação, que aí mostrou, né, exatamente. Mas Jesus ainda estava vivo, não estava morto, ele estava vivo na Índia. Ele morreu com mais de 100 anos de idade, né? E nessa época, ele estava vivo ainda, né? É uma outra história, mas ele não morreu na cruz, né? Esse é um outro. Só que ele era marcado, flagelado, então não teve como. Mas então, o que se manifestou de Jesus, no caso, foi o anjo, né? Porque Jesus era o homem perfeito, Maria era uma mulher perfeita. Para ter um homem perfeito, tem que ter uma mulher perfeita, senão não nasce homem perfeito. Então Maria era uma mulher perfeita, que ela está no Apocalipse também, né? Aquela figura que é perseguida pelo dragão, está no Apocalipse. Conta a história de Maria também, né? E ali então vem a figura de João que recebe isso, de quem? Do anjo, né? Que mostra exatamente como ele é, a figura angélica. E lá tem a figura do revelador, porque o revelador não é Jesus no Apocalipse, né? Não é o Cordeiro, ele é testemunha. Ele está dizendo, é isso mesmo, aconteceu isso mesmo, foi assim mesmo, ele é testemunha. O anjo, né, que fala para João, é um anjo, que não é Jesus. Né? Sim. É apenas, que é o a gente chama Devavani. E tem a consciência que fala, que é o Todo-Poderoso, sentado no trono. Então tem a revelação, né, isso, com o testemunho do Cordeiro. Lá tem a descrição do revelador, que é o Cordeiro, como testemunha. Tem a revelação do Rei do Mundo, que a gente chama de Melquisedeque, que a gente chama de Rei do Mundo, né? Que é a consciência do Todo-Poderoso que comanda a evolução da Terra, que é o que dá a revelação direta, né? E tem a figura daquele que abre os selos, que tem os desígnios da humanidade. Os 7 selos. A gente chama Kamapa, o livro da vida, que ele é fechado com 7 selos. E aí vem as profecias. Então, onde começam as profecias do Apocalipse? É isso que a gente quer saber. Quando começam as aberturas dos selos. Não é isso? Então, qual é a primeira profecia? A abertura do primeiro selo. Não é isso? Então, o que é o Kamapa? É o registro dos desígnios da humanidade. O que o ser humano tem que fazer? O que a humanidade tem que fazer? A João teve acesso a isso.
João teve João teve acesso acesso a essa isso. foi a revelação. Esse é o livro da humanidade, chamado Kamapa. E ele é fechado com 7 selos, onde tem 7 pontos importantes, porque cada selo é algo importante que está marcado no livro Kamapa, que é o livro do Apocalipse. Né? Aí aparece a figura de Jesus como cordeiro. Um cordeiro com aspecto de morto, tendo 7 olhos e 7 chifres. Esse é o primeiro selo. Então não é aquele cordeiro de fitinha amarela que a gente vê nas igrejas católicas, né? Ele é em pé, flagelado, né? Morto, apanhado, né? Apanhou muito, e tendo 7 chifres e 7 olhos. Chifre é poder e olho é consciência, né? A consciência angélica, que é representada pelo olho. Então ele começa a abrir os selos, aí começam as profecias. Quando ele abre o primeiro selo, surge o cavalo branco, que tem em cima dele o cavaleiro do domínio, chama do domínio. Então o que é isso? É exatamente o que é castigado na humanidade, é o uso do domínio. A humanidade não pode usar o domínio, ela tem que usar a liberdade. A gente tem países assim que mostram então, claramente isso. O caso da Europa domina o mundo, mas o caso dos Estados Unidos domina o mundo com armamento, etc. Então esses estão fritos, porque realmente é o primeiro tópico de castigo. Por isso que tem estátuas do cavaleiro do Apocalipse em vários lugares nos Estados Unidos, então, praças, estátuas grandes. Exatamente, então ele sabe o que é isso. Então, mas é castigo, né? Onde ele vai julgar pelo domínio, né? É o cavaleiro branco do domínio. Abre o segundo selo, sai o cavaleiro vermelho da guerra. Então ele tem poder de matar. Então ele mata quem? Quem provoca a guerra. Então não pode ter guerra. Porque são todos irmãos, filhos do único Deus, de um único Pai, não pode ter guerra. Tá? Depois ele abre o terceiro selo. Aí vem o cavaleiro negro da fome. Fome aí não é só comida. Fome aí é cultura, tecnologia, conhecimento, mercado, consciência, habitação, tudo, né? Tudo, né? Tá? Falta, né? Então, aquele que provoca fome disso é castigado. E depois tem o quarto valor de julgamento, que está no livro da vida, que é a peste. É aquele que provoca doenças e pestes. Porque todo mundo sabe, né? Você não é tão inocente assim, não é, internauta? Que as doenças são coisas que vêm aí ao acaso. Não, tem doença fabricada. O ebola foi fabricado, a AIDS foi fabricada, essa gripe aviária é um luxo de lixo que é fabricada, né? H1N1. Aí vê H1N1, Seus derivados, né? Tem o HPV, que é a doença sexual que é fabricada, que está aí. Em cada 10 mulheres, 10 estão contaminadas. Isso não é uma teoria coisa de conspiração, perigosíssima. vamos deixar claro, né, Demar? Podem não estar contaminadas, podem não estar manifestadas, mas se ela teve contato com mais de 2 homens, com certeza está contaminada. Porque no homem, o homem é portador, né, do HPV, né, a gente chama, né? Não HIV, HPV. E o homem é transmissor, que ele pode, depois que a mulher passou para a mulher, ele se vítima também da própria doença. Então é complicado. Então hoje as meninas têm que ser vacinadas. Assim que menstruar tem que vacinar, e a vacina está sendo... Mas por que foi fabricado tudo isso? Para vender vacina. Não, estou dizendo assim, porque o homem é o único beneficiário, porque ele vai fabricar. Lógico, aí vem com a interesse. indústria farmacêutica, tudo isso. Existem doenças naturais e doenças que são causadas. Por exemplo, o câncer, né, ele está na genética humana, é uma doença natural. Mas você pode agravar o câncer através de processos radioativos, uso de armas atômicas, como Hiroshima, Nagasaki. Então, meus parentes que morreram de câncer devem isso ao quê? As bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Os japoneses que têm câncer, isso se espalhou no mundo inteiro, né? As experiências atômicas, etc. Né? Bom, então aí vem os 4 selos, tá claro? Os 4 primeiros selos. São os 4 valores que dão prêmio. Quais são os prêmios, né? Quem, ao invés de domínio, castigo, usa paz, prêmio. Ao invés de guerra, aliás, domínio, castigo, liberdade, prêmio. Tá. Quem usa guerra, castigo, paz, prêmio. Quem usa fome, castigo. Quem usa fartura, abundância, prêmio. Quem usa peste, causa doença, castigo. Quem cura, saúde, preserva,
ensina. É uma coisa tão simples e... Preservação, né? É pleno, simples, né? Super Então simples. isso está no livro da vida, é da estrutura da vida. E a humanidade não é julgada porque aceitou Buda, porque aceitou Maomé, porque aceitou Jesus, que aceitou isso, que aquilo. Não, não. Na igreja de domingo, É julgada por esses valores. Por esses valores. 4 valores. Né? E nós somos humanidade. Aí o quinto, o que é? Aí o quinto, ele já vai pensar nos bons. Então ele pensa nos bons. Como é que não vão fazer com os bons? Ou seja, quem são os bons? Aqueles que morreram crucificados, aqueles que morreram defendendo a verdade, aqueles que morreram em prol da evolução, esses são os bons. É isso. Não é porque eu sou bonzinho, não é nada disso, é aquele que eu estou envolvido com a humanidade. Bom é esse. Esses são protegidos. Então o Apocalipse 5 é preparar uma condição para esses que são bons serem resguardados e levar todos os benefícios, né? E as graças do que a gente chama de Deus. Né? Aí vem o sexto. O sexto o que é? É o contrário. Já que eu tenho o prêmio para os bons, agora é a cacetada em cima do mal. E o que ele usa? Terremoto. Aí vem os terremotos. Aí vem então todo esse processo de terremotos, processos assim que escurece o céu, ele fica da cor de silício. Todo mundo fala, o que é silício? Silício com C. Silício com C são roupas que os romanos colocavam nas vítimas, né, que iam ser flageladas, para bater e aqueles metais que tinham dentro não entravam na carne. E saía muito sangue, o sangue escurecia, apodrecia, ficava escuro. Então era muito sujo, porque eles não limpavam, né? Então vestia aquilo em todo mundo, era um saco de suplício, vamos dizer, roupa de suplício. Isso é silício. Aquela coroa de espinho é um silício. Aquela chibatada que ele recebia com bolinhas de chumbo é um silício, porque o chumbo risca e corta. Então ele faz um corte não muito profundo para não matar, mas para sangrar e doer, para arder. Então ele abre muito largo, então fica aquele ar, né? E o suor entra naquela largura rasgada, queima, dói, é terrível, né? Esse é o romaninho aí, né? E daí vocês vão perguntar, o que vai acontecer com Roma? Vocês vão ver o que vai acontecer com Roma, né? Que a gente vai falar de Roma. Pode adiantar? Bom, daqui a pouco, peraí, vamos continuar o raciocínio. Então o que acontece então? Aí tem esses flagelos, aí vem o sexto selo são castigos. E o sétimo? O sétimo é o ataque do fogo. Aí pega o anjo desastrado, que pega o turíbulo, ele recebe uma quantidade absurda de brasa. E uma quantidade absurda é o sétimo selo, né? De incenso. Então existem as orações, os cânticos dos salvos, né? Que são os premiados, com o incenso subindo aos céus, né? Do altar de Deus. E, ao mesmo tempo, ele joga as brasas, pegando fogo, provocando terremotos, vulcões, desgraças naqueles que estão na terra, com o mesmo turíbulo no altar de Deus. Um ele está jogando perfume para os santos e no outro está jogando desgraça para a humanidade. Esse é o sétimo selo. É simples, né, isso de entender agora, né? Então aí vem os 7 selos, que são as 7 primeiras profecias. Então, aí depois dos 7 selos, aí surgem então as demais profecias nas sequências lógicas. Porque o Apocalipse ele é lógico. Então eu tenho que saber como ler o Apocalipse e saber como encaixar as coisas dentro do Apocalipse, porque ele é lógico. Tem que ler muitas vezes. Aí vem as profecias. Não sei se nós vamos falar agora. Eu acho que a gente pode dar um tempinho para a gente falar no próximo programa. A gente pode falar então na sequência das 7 trombetas, 7 trombetas, 7 e das taças. 7 taças, que são as principais profecias depois dos selos. Então tá. Então fique com a gente que logo logo a gente volta com essas profecias e muito mais. Até já. 7 taças é interessante. Vamos comer alguma coisa agora? Vamos. Vou terminar.